Bom dia, morada acadêmica. Estamos aqui hoje para problematizar um tema que é bastante interessante, que tive até que voltar a pensar sobre ele agora para uma palestra que eu ministrei agora em agosto, na Semana do Psicólogo, que diz respeito à questão da inclusão e da exclusão psicossocial, e fazendo uma reflexão epistêmica, não é, sobre a visão de uma psicologia sócio-histórica, não é? E, de um outro lado, né, a visão da fenomenologia existencial de Heidegger, como pensar o fora e o dentro, né? No fundo, é um pouco essa tematização a que se presta, né? Quer dizer, como essas visões epistêmicos sociais, teóricas, elas conseguem pensar, né, uma questão tão urgente, num cenário tão desigual como nós temos hoje no Brasil e na América Latina. Discutir isso do ponto de vista social, comunitário, né, de um viés dialético, é a grande tradição, né, a tradição que proveio do marxismo, do materialismo histórico dialético, de uma crítica da superestrutura e de como essa superestrutura ideológica ela afeta, né, e constrói um discurso que faz fazer, né, a questão da exclusão. E aí constrói, não é, essa condição humana da exclusão, né, de algumas minorias, de algumas condições socioeconômicas, inseridas, inclusive, dentro de um grande parâmetro que é o mundo do trabalho, né? Então, de um lado, você tem uma tradição larga aí que né, discutiu e discute a inclusão e a exclusão como uma dialética que se copertencem, né, dentro de um sistema hoje, por exemplo, neoliberal, que cria essa gramática perversa, que inclusive, né, do ponto de vista psicopatológico, também vai criando rótulos e toda uma dinâmica da medicalização, né? Então, tem essa primeira grande questão, né, que é tratada dentro da visão sócio-histórica, né, que participa dessa ideia bastante tradicional de que a exclusão social, portanto, né, ela vem de uma tradição, de um pensamento sociológico, onde as análises eram praticamente feitas a partir, não é, de um aspecto que analisava o viés econômico, né? Então, a exclusão como um sinônimo da miserabilidade econômica, baseada na questão, né, da injustiça social. Então, você tem toda uma tradição que versava sobre isso, né? Penso que a psicologia social dá um grande passo quando ela, por exemplo, com Bader Savaia e outros autores, né? Ela trabalha esse tema em três dimensões, né? Uma dimensão ética, inclusive, da injustiça, continua discutindo a questão da desigualdade e vulnerabilidade psicossocial, numa dimensão mais objetiva, mas inaugura uma terceira potência, que é discutir a questão da exclusão social pelo viés da dimensão subjetiva do sofrimento. E aí iluminando, né, a questão da humilhação social, da quebra dos vínculos, né, intersubjetivos, inclusive familiares, e vai olhar, então, para a exclusão e inclusão social sobre esse espectro muito mais abrangente, né? Então, indicação, inclusive, de leitura, as artimanhas da exclusão social, né? A Bader Savaia que organiza análise psicossocial e ética da desigualdade. Belíssimos textos, indico como, né, hoje uma das obras mais articuladas sobre esse tema, né? Hoje eu venho à Alvorada, não para trabalhar com esse tema nesse viés, até porque eu já fiz isso em outros momentos, né? Mas para trazer uma discussão aí sim, que é uma discussão que me forcei a fazer, até por conta dessa palestra, né, e que vai pensar a questão da inclusão e da exclusão no viés fenomenológico, né? E que é uma discussão complicada, porque se a gente pensar do ponto de vista fenomenológico, né, a ideia da nadificação do ser, né, da ideia do adeterminismo, né, a problematização de que, né, esse ser ele é jogado ao mundo e não necessariamente está enredado no mundo, né? Eu acho que essa é a grande questão que o próprio Heidegger e as obras do Heidegger vão nos deixando, né, com essa questão
de que o próprio Danzan ele é sempre pensado nesse deslocamento entre o ser e o ente, né? O ente que se interroga sobre o ser, mas que não se iguala a ele, no sentido de que são duas dimensões interrelacionadas, né? A questão da inclusão e da exclusão, portanto, para a fenomenologia é uma questão complexa porque ela envolve uma dimensão ontológica. Então, essa é uma primeira sinalização, né, que quando a gente pensa na fenomenologia, e aí a gente percebe que talvez precisemos de outros autores, né, para nos embargar dessa discussão, como o próprio Peter Sloterdijk, né, o próprio Winnicott, que eu acho que é um autor hoje muito também recorrente, o próprio Levinas, né, que aí ajudam talvez a nos pensar, né, essa questão do dentro e do fora, não só do ponto de vista filosófico ontológico, como é a tradição heideggeriana, né, mas pensar, por exemplo, o próprio Sloterdijk, né, sobre a questão das esferas de copertencimento, né, de como é, é, como hoje essas esferas estão diluídas, né, e dissolvidas nesse movimento espuma, né, que é essa ideia de não pertencimento ou de um pertencimento muito fluido, né, de um pertencimento muito desgarrado, né, e que isso, né, o próprio Byung Chul Han lá, esse famoso sociólogo agora que tem colocado, né, a questão do enxame, quando pensa a questão lá no livro Psicopolítica. Então, acho que quando a gente vai discutir inclusão e exclusão pelo viés fenomenológico, é necessário, primeiro, sempre um alerta, que é como trabalhar com este tema, não é? Trazendo esses outros interlocutores, né? Então, eu acho que é necessário, não dá para discutir isso na fenomenologia sem trazer essas interlocuções também laterais, né? O Winnicott, por exemplo, né, temos aqui o Gilberto Safra falando da questão das mães ambientes e como essas mães ambientes acolhem ou não, né, e constituem essas subjetividades que podem ser, né, essas subjetividades constituídas pelo aquecimento, vamos fazer uma metáfora aqui, como, né, essas subjetividades que se tornam espectrais, no sentido de, né, de não pertencentes, né? E que hoje a gente percebe que no mundo contemporâneo o sofrimento se dá muito por essa condição. Você tem o Levinas, por exemplo, que vai falar do encontro, né, facial com outro, e o quanto esse encontro causa o estranhamento, né? Então é outro autor também que indico para que a gente possa pensar essa questão do não pertencimento, né? A Hannah Arendt, por exemplo, né, acho que também contribui com essa discussão, quando ela traz, por exemplo, não é, a questão de que, né, o ser né, o ser no mundo de Heidegger não é só um ser no mundo, mas é um ser do mundo, quer dizer, para esse ser, né, se pertencer ao mundo, mais do que simplesmente pertencer a uma tradição de horizonte ontológico, é fazer parte do mundo comum, né? É uma ideia muito potente na Hannah Arendt, que eu acho muito interessante da gente desenvolver, né? Que é aprender, então, a estar na companhia dos homens, naquilo que há de comum, né? Isso Hannah nos ensina em vários dos seus textos, desde a condição humana até, né, a questão dos homens em tempos sombrios, que é justamente essa res pública, né, com essa função de pertencimento naquilo do mundo que há de comum, né? Que parece que é óbvio, mas não é, né? Porque isso também remete à própria ideia do mundo vivido do Lembergsveld, né? É, desde Russell, Merleau-Ponty, entre tantos outros autores, né? Uma das coisas que acho que a fenomenologia aí se difere até de visões mais críticos e históricas, sócio-históricas, né? É que a fenomenologia ela não particulariza espaços do mundo, né? Ela não entende, por exemplo, que o ser e o ente, quer dizer, a gente não vive de maneira estanque ou particularizada o mundo social, o mundo econômico, o mundo... Pelo contrário, né? Nós vivemos num mundo que ele se dá de maneira imanente e espontânea, no sentido da sua própria teia complexa, né? E nesse sentido, o copertencer e o despertencer, não é? Ele acaba sendo um fenômeno, né? Quase que ontológico, no sentido de que
sempre vamos estar em alguma medida ou copertencente e ao mesmo tempo não pertencendo, né? Então esse desencaixe, né, pelo menos numa visão mais heideggeriana, não é? Ela é quase que acontece de maneira espontânea, imanente, existenciária, né? É óbvio que penso que a fenomenologia nesse sentido tem que dar um salto para pensar que existe, do ponto de vista ôntico, né, algumas tradições que constituem discursos e práticas que fazem excluir, né? E fazem excluir de maneira que você, então, seja de alguma maneira a sua própria subjetivação, né? Ela seja de alguma maneira jogada dentro do que a gente poderia falar de um jogo impessoal de vivências, onde você, de alguma maneira, então, há um obscurecimento, um apagamento da autenticidade, que, né, para a própria fenomenologia, seria uma grande sinalização existencial, né? Quer dizer, a própria vivência humana é a vivência hermenêutico-dialética entre vivências pessoalizadas, autênticas e impessoais, né? Se você tem discursos e tradições que te colocam apenas nesse lugar, né, do impessoal, de fato você está formando, né, um recorte de mundo técnico, impessoal, desumanizado. Isso Heidegger, naquele texto, A Questão da Técnica, ele também sobrevém a essa discussão, né? Então, hoje minha fala aqui no Morada, breve, mas acho que contundente e que me mobilizou nessas 2, 3 últimas semanas, é um convite que eu estou fazendo, né, aos nossos participantes do Morada Acadêmica, que é como então, né, como de alguma maneira criar essas outras interlocuções com autores como Sloterdijk, né, que tem trazido essa possibilidade de pensar a questão do pertencimento em tempos né, de extrema dificuldade, onde ele chama, né, a irrupção da razão cínica, né, quer dizer, como lidar com isso e criar, então, essas esferas, né, aquecidas de copertencimento, né? Pensando na psicologia e no que a fenomenologia pode nos ensinar com isso, né? Acho que eu deixo aqui duas sinalizações de duas forças ideias importantes, né? A primeira, a importância do psicólogo, e aí penso qualquer profissional como um agente de cuidado e de posicionamento público, né? No sentido da constituição dessas esferas de copertencimento, ou seja, de mundo em comum, né? Então, como nós, com a psicologia, podemos contribuir na criação de espaços em comum? Então, essa é uma pergunta, né? Criando, então, né, de alguma maneira, esse horizonte que cria, né, muito mais uma sensação hermenêutica de pertencimento do que não, de não pertencimento, né? Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é a própria Hannah Arendt, né? Como criar, né, e se posicionar publicamente de modo, né, que nós ensinemos o outro de maneira pedagógico-afetiva, lembrando Spinoza, né, como potência de ação. Quer dizer, como é que a gente potencializa o corpo do outro, o pensar do outro, né, nesses espaços comuns, né? Como ser esse insuflador, como diz o Sloterdijk, né, para criar esses vínculos de copertencimento. Essa é a pergunta que eu acho que é extremamente urgente, né? Que é como, então, lutar contra esse fenômeno da espuma amorfa, que cria indivíduos isolados, né? Esses, como diz Sloterdijk, esses pontos depressivos, né? E sair dessa condição humana de sobrevivente para uma condição, né, autêntica de vivência nesse mundo comum. Esse, penso ser o desafio de todo pensador, de todo educador, de todo agente de cuidado, né? A minha fala hoje é um chamamento, né, para se discutir isso, e a gente tem feito aí no Morada alguns espaços para discutir isso, como a questão, inclusive, do curso que nós fizemos há um tempo atrás sobre o Sloterdijk, né, falando dos parques humanos, que é uma ideia que ele ironiza, né, mas ao mesmo tempo aponta a possibilidade de um neo-humanismo.
Então, hoje é esse chamamento que eu deixo. Convido vocês, então, a participarem do Morada. A gente está criando agora uma equipe no Teams, né? Lá no Morada Acadêmica, até para poder também constituir um material mais organizado, além do próprio canal no YouTube. E aí eu conto com vocês. Uma ótima semana e fica aí essas questões impertinentes do nosso tempo. Obrigado, gente. Nossa, comprei muita coisa para fazer.